Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo. Bom, nessa aula, a gente vai trabalhar o segundo momento da Revolução Francesa, né? Nós trabalhamos ali todos os motivos que provocaram a Revolução Francesa na primeira aula e agora a gente vai trabalhar as três fases da Revolução Francesa. Antes de começar essas fases, eu gostaria que vocês observassem essa imagem que está atrás de mim, né? Essa imagem, ela é um símbolo. Ela é um símbolo não só para o início da Revolução Francesa. Atrás de mim está a fortaleza, ou também chamada de prisão da Bastilha, mas essa imagem é o símbolo também do fim do período moderno, o início da história contemporânea, né? É uma imagem que se tornou um símbolo da história, ok? Bom, eu vou colocar ela um pouquinho melhor aqui para vocês, né? Uma imagem original que está em todos os livros de história, né? Que você vai conseguir observar um pouco melhor. Jacobinos e sans-culottes invadindo essa fortaleza, essa prisão, e libertando então seus companheiros. É importante lembrar que ela tinha dois significados. Primeiro, lá era de fato uma prisão, onde Luís XVI prendia todos os seus opositores políticos. A maioria deles iluministas e muitos deles jacobinos. Aqueles mesmos jacobinos que foram presos durante a Assembleia dos Estados Gerais, aqueles mesmos jacobinos que invadiram o salão de jogos, eles estavam presos na Bastilha. E um grupo, então, de jacobinos, que lideravam um grupo muito grande de sans-culottes, invadiram a Bastilha para libertá-los. Só que lá também era o local onde o exército francês armazenava suas armas. Imagine só, duas décadas de fome, uma população insatisfeita com uma decisão que o rei e o primeiro e segundo estado tomaram de aumentar os impostos para o terceiro estado, para o povo. Agora eles estavam revoltados e armados. Foi assim que eles começaram, então, a Revolução Francesa e as fases da Revolução Francesa, certo? Bom, são três fases. A primeira fase é chamada de monarquia constitucional. Ela começa no ano de 1789 e vai até 1792. Ela começa com a queda da Bastilha, onde jacobinos e sans-culottes armados começam esse processo revolucionário. Bom, ela começa na Bastilha, mas ela se propaga por Paris e depois por toda a França. É um período de muita violência, tanto que esses primeiros 6 meses é conhecido na história como o período do Grande Medo. Por que o Grande Medo? Porque os sans-culottes estavam desesperados, com fome há quase 2 décadas. Muitos morrendo de fome, frio, e agora eles estavam armados. O que eles fizeram? Provocaram um grande medo. E o que foi o grande medo? Invadiram castelos, invadiram propriedades privadas, invadiram fazendas, invadiram igrejas e saquearam tudo que encontraram pela frente. De fato, estavam muito revoltados e por isso começaram a promover esses saques. Com muita violência, até porque no início, nobres, membros da igreja tentaram reagir a essas invasões. Porém, sem muito sucesso, muitos deles, inclusive, foram mortos e outros fugiram da França. Bom, para tentar acalmar os ânimos da população mais pobre, principalmente dos sans-culottes, os girondinos, então, decidiram liderar esse processo revolucionário e, para isso, reunidos com alguns intelectuais jacobinos e reunidos também com alguns sans-culottes, eles decidiram agradar a classe mais popular. Como essa classe mais popular de sans-culottes, de camponeses, de trabalhadores urbanos, os codlers, eles seriam agradados? Através de algumas atitudes cruciais, como, por exemplo, o fim dos privilégios feudais. Era uma das coisas que eles mais queriam, o fim total dos privilégios feudais, a abolição dos privilégios feudais. Que todo cidadão francês tivesse os mesmos direitos econômicos e que pagasse os seus impostos. É claro que isso não vai ser totalmente na íntegra. É importante ressaltar que as mulheres ainda não tinham direitos políticos dentro da França. E durante a primeira fase, durante a monarquia constitucional, os pobres analfabetos também não tinham. Mas, pelo menos, diminuindo aquele privilégio exagerado que a nobreza e os clérigos possuíam, acalmaria a população mais pobre, mais simples, camponesa. Foi isso que girondinos e alguns jacobinos mais intelectuais fizeram. Segundo passo, a elaboração de uma Constituição, chamada de a primeira Constituição Francesa, a Constituição de 1791. Essa Constituição ela vai ter muitas características desenvolvidas
por intelectuais, filósofos no início do século XVII, como, por exemplo, o liberalismo econômico vai ser imposto dentro dessa Constituição. A separação entre Estado e Igreja Católica, o fim dos privilégios feudais, indenizações dadas aos camponeses, que foram, durante séculos, massacrados dentro da França, o maior liberalismo político, a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e um poder monárquico. Eles decidiram manter a monarquia, porém uma monarquia constitucional, onde os deputados parlamentares iriam limitar o poder do rei Luís XVI. Não era isso que os jacobinos queriam, tá? É bom ficar muito claro. Os jacobinos queriam a proclamação de uma república, mas como os girondinos eram a maioria nessa primeira fase, o rei foi mantido, porém limitado por essa Assembleia Nacional Constituinte, por essa Constituição. Nós teremos aí, então, as limitações do absolutismo dos reis na França pela primeira vez. Outra coisa importante que eu quero voltar e destacar, a Igreja Católica, ela também perde suas propriedades, elas serão confiscadas. Muitas delas não foram confiscadas no início porque muitas pessoas católicas não tinham coragem, mas constitucionalmente falando, todas as terras do clero, principalmente aquelas que eram improdutíveis, deveriam ser confiscadas. Bom, terceiro passo, a elaboração de uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Bom, essa declaração aconteceu no dia 26 de 1789, ela foi um passo decisivo para as conquistas das liberdades individuais de cada cidadão. Tanto é que as demais declarações de outros países foram influenciadas pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa. É o primeiro documento que determina os direitos e deveres de todos os cidadãos, certo? Bom, esse documento determinava o seguinte, eu vou ler para vocês. Os homens nascem e permanecem livres, iguais em direitos. As distinções sociais não podem ser fundadas, senão, sobretudo, a utilidade comum. O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência de opressão. Tem algumas coisas aqui que a gente precisa destacar. Primeiro, você percebe que ela prega que os homens têm os mesmos direitos naturais, porém, ela também tem algumas características burguesas, como a segurança da propriedade privada, que era algo que a burguesia queria manter, e que também atendia aos nobres, obviamente. Então, tanto a Constituição como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elas atendiam, obviamente, a população mais pobre, camponesa, fim dos privilégios feudais, ela atendia a burguesia, mas ela também atendia a um grupo da nobreza, quando segura a propriedade privada. Agora, vale destacar uma situação. O rei, ele não vai ser atendido por hipótese alguma. O rei vai se sentir o quê? Oprimido, vai se sentir prejudicado, vai perder o seu poder, vai perder os seus privilégios. E esse rei, obviamente, vai tentar fugir da França. E foi justamente o que ele fez. O rei Luís XVI, ele tenta fugir da França em direção à Áustria, na expectativa de quê? De conseguir um exército de mercenários organizados pelos austríacos e retomar a França, acabando com a Revolução Francesa. Muitos países europeus não achavam interessante a Revolução Francesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa era um exemplo, era um marco. Então, muitos países tinham interesse de acabar com a Revolução Francesa e ajudar o rei Luís XVI a oprimir esse processo revolucionário. Só que ele foi identificado em sua viagem, ele estava em uma caravana real, foi identificado, foi preso por um grupo de camponeses, entregue aos jacobinos, que prenderam o rei, prenderam a família real, permitiram que ele chegasse na Áustria e deram um golpe de Estado, proclamando, então, uma república chamada Convenção Nacional. É a primeira república francesa, é o primeiro modelo político republicano onde você tem aí algumas características diferentes, como, por exemplo, a criação dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, esses poderes separados. Nesse período você tem aí o governo, então, do iluminista, advogado, Robespierre.
e também radical. Esse período ele é conhecido pelo radicalismo político, aquilo que eles chamam de período do terror. Robespierre ele acabou perseguindo boa parte daqueles que eram contra o seu processo revolucionário. Ele criou duas instituições, chamada, primeira instituição, Comitê da Salvação e Tribunal Revolucionário. Nessas duas instituições, ele prendia, torturava, não dava direito à defesa, todos aqueles que os próprios jacobinos e a Convenção Nacional consideravam contra-revolucionários, contra a Revolução Francesa. E por isso esse período foi marcado por extrema violência, foi marcado por um período de terror. Vale destacar, medo não é terror. O período do Grande Medo, primeira fase, monarquia constitucional. Nesse período, os sans-culottes estavam saqueando tudo que encontravam pela frente. Terror é o período da guilhotina. É o grande exemplo, a guilhotina. Robespierre guilhotinando todos aqueles que eram considerados contra a Revolução, utilizando do Comitê da Salvação e do Tribunal Revolucionário. Robespierre acaba, então, tá aí a imagem da guilhotina, Robespierre acaba, então, radicalizando, e acaba, e um exemplo dessa radicalização, a morte do rei Luís XVI, a morte de sua esposa Maria Antonieta e de seu filho de apenas 10 anos, Luís XVII. E essa radicalização faz com que a própria população, os próprios sans-culottes que inicialmente apoiavam Robespierre, os próprios jacobinos que apoiavam Robespierre, traíssem ele. E traído, Robespierre vai ser preso, ele acabou sendo preso pelos próprios jacobinos e guilhotinado. O homem que usou a guilhotina como instrumento de governo acabou, como nessa imagem vocês conseguem observar, acabou sendo guilhotinado. Foi vítima também da guilhotina no ano de 1795, quando nós temos o início da terceira e última fase da Revolução, chamada de O Diretório. É o retorno, é a reação da alta burguesia e dos girondinos. Então, nós temos 3 fases. Vamos lá resumir? Primeira fase, monarquia constitucional. O rei é mantido, porém limitado através de uma declaração dos direitos do homem e do cidadão e através de uma Constituição de 1791. O rei tenta fugir, é preso pelos jacobinos, por Robespierre, que proclamou a república, dando início à segunda fase da Revolução Francesa. Chamamos essa segunda fase de Convenção Nacional em estilo político mais republicano, mais liberal. E a terceira fase é o retorno dos girondinos ao poder, é o retorno da alta burguesia ao poder. Nessa fase, nós temos o diretório, nós temos aí 4 anos, 5 diretores, todos eles predominantemente girondinos, governando então a França. É um período mais conservador, é um período mais burguês, é um período que os jacobinos não têm tanto poder e os girondinos acabam promovendo uma série de reformas, dentre elas um forte investimento no processo de urbanização de Paris, um forte investimento no comércio, o início de um processo industrial dentro da França, na expectativa de recuperar a economia francesa nos próximos anos. Eles governaram até 1799, quando, então, os militares, liderados por Napoleão Bonaparte, chegaram ao poder. Ok? Vou parar por aqui. A próxima aula fica, então, a Era Napoleônica, onde eu vou aprofundar um pouco mais sobre a história de Napoleão Bonaparte, ok? Desejo a todos vocês um ótimo estudo. Espero que vocês tenham gostado. Beijão.